Vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus nesta oportunidade. Estamos no livro de Números, capítulo 14, versículo 24, falando sobre inclinação. E estamos vendo o significado desta palavra. Já temos andado pelas Escrituras e vamos continuar aprendendo da palavra do Senhor. Versículo 24 diz: Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Meus amados, meus queridos, já meditamos nesta palavra, porém, e você que tenha meditado conosco, aprendido, lembra que deixamos o significado desta palavra, porém, que é ideia, uma pessoa que se coloca contra certos propósitos, principalmente quando se refere ao positivo e ao negativo. É ideia de se colocar como oposição. E ela tem um significado pelo lado positivo e pelo lado negativo. Esta palavra aparece quando, nos dias de Noé, o pregoeiro da justiça, ele se colocou na oposição da forma que aquelas pessoas viviam naqueles dias. Era comer, beber, casar e dar-se em casamento. Mas lembro também em Israel, no deserto, que se colocou com esta palavra também, porém, que aparece também, por isso que ela vem com esse significado pelo lado positivo e pelo lado negativo. No caso de Israel, que saiu do Egito com a promessa de entrar na terra prometida, mas se colocou contra a vontade de Deus. E este homem vinha com este povo. Aqui aparece Caleb dizendo: porém Caleb, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Qual é o espírito que está se referindo aí? É que Israel se prendeu no espírito de murmuração naquele deserto. Porém, Caleb não houve esse espírito nele. A inclinação dele, do coração dele, como lá na reflexão anterior, deixamos nesta parte, como está escrito no Salmo 119, versículo 36, que diz que o salmista diz que inclinará o coração para os testemunhos do Senhor e não a cobiça. E aqui vemos isso na vida deste homem chamado Caleb, que inclinou para o lado positivo e Deus confirmou a sua promessa. Observe que é devido eu fazer a minha parte e você fazer a sua. Caleb fez a dele entre um povo que era difícil de se lidar com aquele povo. Um povo que não queria sofrer, não queria passar por sofrimento, por prova, por luta. E Jesus disse certa vez: aqueles que quiserem viver piamente em mim sofrerão perseguição. Não tem ensinamento nas Escrituras de facilidade, que não vai vir sol quente, não vai vir noites frias, vai vir. Agora tem vitória, tem confirmação de vitória. Então esta palavra cobiça, ela aparece, como eu disse, em ambos os sentidos, e é necessário a gente buscar a orientação da palavra, porque às vezes está em áreas, está preso por este pecado e só Jesus para cortar a corda, desfazer toda força, o contrário. Veja que Caleb, o Senhor mesmo diz: olha, houve, porquanto nele houve outro espírito. Ele está dizendo assim, ele fez a diferença entre o povo de Israel,
O mesmo povo que eu tirei do Egito e ele saiu junto com aquele povo, ele fez a diferença. Aqui a gente ouve de algumas pessoas dizer assim, eu não sou fiel a Deus por causa disso, por causa daquilo, por causa de fulano, porque eu não recebo visita, por não. Isso não justifica. A salvação ela é pessoal. Se você inclinar, se eu inclinar para a salvação do Senhor, Ele vai trabalhar. Está escrito que Deus trabalha para aqueles que confiam nele. Deus vai trabalhar, e se tiver algum problema grave que esteja lhe impedido, Deus vai tirar do seu caminho. Deus vai tirar. Eu tenho visto isto Deus fazer na minha caminhada, como muitos homens de Deus também diz a mesma palavra. Deus exterminou, como em outras reflexões, vimos que o Senhor diz que ia adiante, despedaçando os inimigos de Israel, mas Israel precisava obedecer. Precisava obedecer. Por isso eu lhe digo, esse evangelho light, que não tem submissão, que ninguém justifica nada, que é tudo aí à solta, este evangelho não leva a vitória, não. Eu digo isso com toda a convicção dentro da palavra do Senhor. Ele não leva nem a vitória neste mundo e nem na vida futura, quando fala a respeito da salvação. É melhor a gente estar em Cristo, nos ensinamentos dele, porque para mim estar em Cristo é obrigado a estar nos ensinamentos da palavra, na doutrina que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, os profetas pregaram, tudo com graça, e assim partiram na esperança viva da qual eles estão aguardando. Então, esta palavra, desejo vermente de possuir, ela aparece em ambas as partes. Podemos ter desejo para as coisas de Deus, ou então desejo contrário, ou influência do inimigo, ou então da matéria. A nossa carne, ela deseja pecar, ela deseja as coisas que Deus não se agrada. Está escrito que estamos num campo de batalha. A carne luta contra o espírito, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Imagine que luta, que guerra travada. O desejo da carne é cobiçar, é oposto ao espírito. E o desejo do espírito é oposto à carne. Agora eu quero lhe dizer, imagina vivendo neste corpo. Por isso que é necessário Bíblia, por isso que é necessário oração, por isso que é necessário se humilhar, por isso que é necessário consagrar, por isso que é necessário a presença, por isso que é necessário o renovo espiritual, por isso que é necessário todos os dias sermos renovados. Porque a luta ela é travada enquanto estivermos neste mundo. Então que Caleb, o exemplo de Caleb, sirva para mim, sirva para você. Porque há de pessoas que só sabem caçar na Bíblia os exemplos negativos para tirar proveito. Se a gente fizer conforme os exemplos negativos estão na Bíblia, eles estão lá como exemplo. Se fizer, acontece da mesma forma que aconteceu. Mesmo aquelas pessoas alguns que já tinham experiência com Deus, mas fizeram o contrário e sofreram. Algumas pereceram. Como a Bíblia fala de Coré, que era um homem que tinha habilidade para ser um ancião cabeça em Israel, mas era ganancioso por poder. Em vez de ser humilde, era ensoberbecido. Era um homem que não se continha com o que Deus dava, ele sempre queria mais e atropelando os outros. E aí foi para a sepultura, ele e a sua congregação. Então que Deus venha abrir os nossos olhos espiritualmente, da audição, sensibilidade, para que a gente escape neste mundo que estamos vivendo e viver uma vida firme nos preceitos e nos princípios do Deus eterno. Eu louvo ao Senhor por cada oportunidade que Ele tem nos dado de compartilhar com todos vocês da parte dEle. Até a próxima, se Jesus assim permitir e quiser, queremos estar aqui, para a glória do seu nome, em Cristo Jesus.